Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Padeshambrita, Prabhupada Padeshambrita. Então, o Prabhupada Ocidente, ele está dizendo aqui que nós iremos, né, realizar a divindade cultivando a associação e praticando serviço à pessoa suprema e os devotos que estão associados a essa pessoa suprema. Então é isso. Então o serviço devocional ele sempre deve ser praticado na associação das pessoas que estão praticando o amor, a prática do serviço devocional amoroso a Deus, né? Ou seja, isso é uma coisa que é básico, né? Ou seja, se você quer avançar na vida espiritual, você tem que estar perto das pessoas que também estão avançando na vida espiritual. Então, por isso que se dá tanta importância a sadhusanga, né? Sadhusanga, sadhusanga, sarva shastra koi, lava matra, sadhusanga, sarva siddhi hoy. Então, por você estar, o verso diz, né, que por você estar um tempo pequeno, né, na associação dos devotos, né? Por você estar um tempo bem mínimo, lava matra, significa dividir o segundo, né, 1 segundo em 45. Imagina, você pega 1 segundo, divide em 45, esse é o tempo que praticamente é um tempo insignificante, ou seja, é muito rápido. Então o verso diz que se você fica na associação dos devotos, né, se você tem essa associação por esse tempo, você já pode alcançar todas as perfeições, né? Então, como é isso? Na realidade, a gente vê que nós estamos, assim, às vezes, né, nos associando por tanto tempo, né, e até agora nós não alcançamos a perfeição. Então, alguma coisa deve estar errado aí. Ou o verso está errado, ou a nossa percepção está equivocada. Então, na realidade, o verso está certo. É um tempo minúsculo mesmo, é um tempo um tempo menor do que você leva para piscar os olhos, né? Então você só necessita dessa fração de segundo para você alcançar toda a perfeição. Entretanto, nós agora não damos tanta valor, né, à associação. Então é uma coisa mais qualitativa, que nós deveríamos prezar pela qualidade da associação, ou seja, como nós vamos nos associar com essas grandes almas, né? Ou seja, com que intensidade nós vamos nos associar com eles, né? Então nós devemos estar preparados para realmente absorver essa associação. Então, muito importante isso, não somente estar perto, mas absorver tudo que a associação nos traz. Isso é o mais importante. Você deve estar o tempo todo, né, bem ávido, o tempo todo querendo realmente se modificar, né? E, na realidade, aí existem 2 fatores, né? Ou seja, a pessoa que está buscando, né, a associação, que busca a sua melhora, né, na sua performance espiritual, e também a pessoa que dá a associação. Então os dois devem estar qualificados, né? Então nós que queremos associação devemos ser um receptáculo apropriado para isso. Ou seja, você deve estar preparado para receber essa sadhusanga, né? E com isso mudar o seu comportamento, né, o nosso comportamento, e também a pessoa que fala, ou seja, a pessoa que dá a associação, ela também deve estar praticando, ela deve estar realizando aquilo que ela fala, porque sem isso você não consegue o efeito
dessa associação, como diz o verso, né? Sarva Siddhi Roy, você pode alcançar todas as perfeições, né? Lava Matra, num tempo assim muito pequeno, um tempo pequenininho, ou seja, você não precisa de muito tempo para você resolver os seus problemas, né? Nesse mundo material. Porque por que a gente está buscando a associação, ou seja, Sangha, Sadhu Sangha? Por que a gente busca isso? Porque nós temos problemas no mundo material. O mundo material está cheio de problemas, né? Então a gente vê que a nossa mente ela está ansiosa, ou seja, a gente não consegue ter uma paz, né? Sempre existe alguma coisa que nos perturba. A gente tem uma tendência muito grande a minimizar o esforço dos demais devido à nossa inveja, a nossa luxúria, ela é descontrolada. Então, na realidade, porque tudo isso está acontecendo na nossa vida, nós precisamos de sadhusanga. Então, sadhusanga, ou seja, estar na associação das pessoas que praticam vida espiritual, significa que nós estamos tentando melhorar a nossa posição. Porque a perfeição, não existe a perfeição, né? Mas você pode buscar isso aos poucos, né? Então a Bhakti Yoga é a yoga onde você realmente tenta mudar a sua concepção interna, ou seja, você tenta fazer com que o seu coração se torne mais macio, mais suave, né? Porque o coração, a Bhakti Yoga é para o coração. Ou seja, as outras yogas, né, quando você faz Hatha Yoga, por exemplo, Hatha Yoga, quando você faz Ashtanga Yoga, bom, a Hatha Yoga está dentro da Ashtanga, mas no sentido que essa yoga mística, né, ela precisa de muita... Ela vai atuar no campo também, né, mental e físico, né, ou seja, é como essa união, né, através desses processos, né, de Jama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, né, Dhyana, Dharana, enfim, até você chegar ao Samadhi, é o sistema óctuplo, né, oito caminhos, oito angas, né, oito partes dessa grande yoga, Ashtanga Yoga, mas você vê que ali você precisa, os efeitos para o corpo, é necessário você trabalhar isso assim, de uma forma muito potente, ou seja, você tem que dar muita ênfase à respiração, você tem que dar ênfase às posturas, né? Você tem que dar ênfase à sua integridade, né? O seu comportamento de Yama Niyama. Você não pode mentir, você não pode roubar, você tem que ser celibatário. Ou seja, é uma yoga, assim, às vezes um pouco complicada de se praticar, principalmente nessa era que nós vivemos, né? Já a Bhakti Yoga, ela vai direto para o nosso coração. Essa é a grande diferença da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga ela vai tocar o nosso coração. Então, quando nós praticamos Bhakti Yoga, ou seja, quando nós nos comprometemos, né, em melhorar a nossa vida espiritual, né? Isso significa que estamos buscando, né, que o coração seja mais perceptível, né, ou seja, que ele seja mais aberto, que ele possa realmente abarcar mais coisas do que agora nós estamos buscando, né? Então, por isso, a yoga da devoção, ela vai como uma coisa muito direta no coração. E quando a gente captura o coração, o chitta, ou seja, o coração, a gente chama de chitta. Então, quando nós capturamos o coração com a yoga da devoção, nós podemos realmente transformar a nossa vida. Por quê? Porque a consciência, chitta, ela é superior à nossa mente, ela é superior à nossa inteligência, ela é superior aos nossos sentidos, né? Então, se você captura o coração, isso é muito mais poderoso. Então, a associação ela vai estar nesse ponto, onde você precisa estar, você precisa se qualificar, você precisa querer mudar, você precisa querer realmente realizar isso com muito fervor, né? É como, por exemplo, se você entra, sei lá, numa academia de ginástica, uma coisa assim, né? E se você, ainda que tenha pessoas que estão ali
malhando, que tem pessoas que estão fazendo atividades físicas, estão fazendo exercício ali para o músculo, movimentando o músculo, né? Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar, ainda que você tenha muitos exemplos ao seu lado, né? Então você precisa, o aluno, o Sisha, né? Você Sisha como o estudante, ele precisa realmente, o estudante da Bhakti Yoga, ele precisa desenvolver essa capacidade de absorção e a sinceridade para poder se modificar. E ao mesmo tempo, o professor ele tem que ser qualificado, ou seja, ele tem que ensinar pelo próprio exemplo. Isso é acharya. Acharya significa aquele que ensina pelo próprio exemplo, né? Tem uma história que se conta de Gandhi, né? Que ele era uma pessoa muito poderosa na Índia, ou seja, muito famosa, todo mundo conhecia Gandhi, enfim. E aí tinha uma menina aí que uma menininha que ela era diabética assim desde criança. E ela não parava de comer doce, ela não conseguia parar de comer doce. E o médico falou, né, para a avó dela, falou, olha, se ela não para de comer doce, ela vai morrer. Ela não pode comer tanto doce assim. Não adianta a gente dar insulina dela se ela continua comendo tantos doces assim. Então a avó insistiu muito para ela parar de comer doce, mas ela não queria. Aí a menina falou assim, olha, eu só paro de comer doce se Gandhi falar para mim pessoalmente parar de comer doce. Aí a avó ficou, então a avó chegou e tentou, né, de uma maneira ou de outra, marcar uma audiência com Gandhi, né? Ela conseguiu, assim, depois de muito tempo ela conseguiu falar com Gandhi. Ela levou a netinha dela lá e falou para Gandhi, olha aqui, ó, aqui tá, ela disse que só para de comer doce se você falar para ela parar de comer doce. Então, por favor, fala para ela parar de comer doce. Aí Gandhi falou assim, tudo bem, então daqui um mês vocês voltem aqui, né? Aí passou um mês, a senhora, né, trouxe a netinha de novo lá, e Gandhi falou para ela, ó, para de comer doce, porque se você continuar comendo doce, você vai estragar a sua saúde, para com isso. Aí a senhora, né, a avó da menininha, ela ficou meio confusa. Ela falou, por favor, por que você falou para Gandhi? Por que você não disse isso antes, quando eu vim? Né? Você falou, você fez eu voltar de novo, né? Um mês depois. Por que você não falou já de uma vez que era para parar de comer doce, né? Aí o Gandhi falou assim, não, porque eu comia doce, né? Então, enquanto eu comia doce, eu não era capaz de falar para ela parar de comer doce. Então, na realidade, o professor ele tem que praticar para poder entregar a sadhusanga, para poder entregar a associação. E o aluno ele precisa também se qualificar, estar disposto a modificar o seu ponto de vista interno.